dia, Júlia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Café com Nia, né? O Café com Nia é um espaço muito querido pela nossa instituição, é o café do núcleo de infância e adolescência da nossa sociedade, onde a gente faz trocas importantes e discute temas atuais, inquietações, enfim. E nesse momento a gente fez esse convite à Júlia, assim, né? Bem, o meu nome é Aline, eu sou a coordenadora do NIA, né? E nós da equipe do NIA, que é a Adriana Pessan, se a Adriana puder dar um oi. Não sei se está por aí. Isso, Adriana. Oi, feliz de estar aqui hoje. A Aline Santos Silva também faz parte da equipe. A Heloísa Zimmermann. Oi. A Kelly. Oi. E a Marlise Albuquerque, né? Então, a gente planejou essa atividade de hoje, que é Bebês, Vínculos e Cuidados, um olhar desde Moçambique. Ela dá continuidade ao foco de interesse que vem permeando nossos estudos, que é sobre a diversidade cultural e suas repercussões na clínica psicanalítica. Sabemos que os elementos culturais e sociais participam da construção da função parental, se misturam e se unem aos elementos individuais e familiares de maneira profunda e precoce. Cada cultura representa o bebê, a criança ou adolescente à sua maneira. Desenvolve suas práticas de cuidados, interações e acolhimento. É fundamental pensar o sujeito na cultura, nos caminhos trilhados entre o coletivo e o psiquismo individual e como isso atravessa os processos de subjetivação. O convite feito a Júlia para estar nesse Café com Nia tem como objetivo escutar o olhar de uma antropóloga que vive há 5 anos em Moçambique sobre os bebês, os vínculos e seus cuidados. Que ela possa nos contar um pouco dessa cultura, seus hábitos, costumes, tradições, mitos, vínculos, sistemas de cuidados com os bebês. O lugar do bebê, da maternidade, da paternidade e da parentalidade. Júlia Cardone é socióloga e mestre em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente atua como gestora do projeto MUVA, é isso, né, Júlia, que se chama? Em Moçambique, né, um programa para o empoderamento econômico feminino. Eu passo, então, a palavra para a Júlia, que ela irá expor as ideias dela, e depois a gente abre para perguntas, daí vocês podem se inscrever pelo chat. Contigo, Júlia. Muito obrigada, Aline, é um prazer enorme estar aqui, né? Um convite super bonito e um espaço também para poder contar algumas histórias. Eu acho que isso é o mais valioso, e poder trocar com vocês e construir um pouco, né, um conhecimento a partir desses relatos, né, dessas observações. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Bom, então, Aline, super obrigada pela introdução. E junto com as queridas organizadoras, né, do Café com Nia, a gente decidiu chamar esse encontro de Bebês, Vínculos e Cuidado, um olhar desde Moçambique. E, de fato, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é um olhar, que é o meu olhar, que é o único que eu possuo, como estrangeira e como antropóloga, né? Então, eu sou a Júlia, eu sou antropóloga, eu moro em Moçambique há quase 5 anos. Eu me mudei para cá quando eu finalizava o meu mestrado em antropologia e estava buscando algumas experiências de vida, né, fora da academia, assim, estava sentindo essa necessidade. Meu plano inicial era passar 6 meses por aqui, mas lá se vão, né, quase 5 anos. Mas porque eu fui me envolvendo, fui me encantando e cada vez mais me encanto com os ritmos, com o colorido, né, como já foi dito aqui, pela efervescência cultural que está na música, que está na arte, que está na forma de viver, mas também muito motivada pelo trabalho, né, pelo projeto que eu coordeno aqui, dentro do MUVA, né, que é esse programa de empoderamento econômico feminino. E bom, estar aqui acabou me levando para lugares fantásticos, não apenas, né, no plano territorial, mas também lugares muito bonitos e profundos dentro de mim, né? Então,
hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que é isso, né? E aqui em Moçambique, então, eu estou nessa organização. É uma organização que é financiada pela UKAID, né, pelos ingleses, que é voltada para a criação de projetos inovadores, né, na área de empoderamento econômico feminino. E atualmente nós passamos a ser uma ONG, faço parte das 10 membros fundadoras, né, e estamos então ampliando nossas atividades, né, em diversos espaços e sempre voltadas para jovens mulheres. Então, eu refleti muito, né, do que eu poderia trazer aqui para vocês hoje, de uma forma alinhada, né, com a realidade da minha experiência aqui, e poder transmitir esse olhar para os bebês, né, em Moçambique. E a melhor maneira que eu encontrei para fazer isso é a partir de contando algumas pequenas histórias, né, algumas vivências que eu tive aqui e que eu acho que podem nos ajudar para construir algumas ideias, né. Então, vou contando para vocês de todas essas conversas, essas observações, entrevistas, né, com tantas mulheres que rodeiam aqui a minha vivência nesse país. E acho que essa posição também de observadora, antropóloga, estrangeira, acaba trazendo um espaço de privilégio, né, para pensar a cultura e as relações a partir da diferença, né. Também pensei muito se eu devia compartilhar com vocês alguns dados, né, socioeconômicos para poder aproximar vocês dessa realidade de Moçambique, porque talvez, não sei se algumas de vocês já tiveram a oportunidade de estar aqui, mas eu tenho a impressão de que sempre que se fala, né, em países do continente africano, se pensa em pobreza, em miséria, em dor, né? E eu não queria passar essa imagem para vocês, porque Moçambique é muito mais do que isso, né? Faz parte da realidade, mas é muito mais. E então, pensando nisso, me dei conta que era importante mostrar alguns dados para poder construir, então, essa conversa. Acho que vai ser importante. Então, separei aqui algumas informações, né, que eu acho que podem contribuir para o nosso debate. Bom, Moçambique está localizado, então, na África Austral. É um país que é majoritariamente rural, né? 67% da população. Tem uma média de 5 filhos por mulher, mais ou menos. E uma informação que me chama muito a atenção, né? Que 47%, ou seja, quase metade da população, tem de 0 a 14 anos. Então, realmente são muitos bebês, né? Uma população muito jovem mesmo. O agregado familiar, ou seja, a quantidade de pessoas por família, né, que compartilham as mesmas despesas domésticas é de aproximadamente 6 pessoas. A expectativa de vida aqui é de 54 anos, isso varia, né? Mulheres um pouco mais, homens um pouco menos. Apenas 17% da população tem acesso à água encanada e também só 22% tem acesso à eletricidade, né? Mas por que eu resolvi apresentar esses dados, né? Por que eu trouxe esses dados do censo aqui de Moçambique? Porque em Moçambique existem mais de 20 idiomas, né? 20 idiomas locais. No sul, o Xangana, no norte, Makua, e nessa língua materna, a palavra pobre, na verdade, significa sozinho, desamparado. E eu achei que isso pudesse ser um início para a gente pensar sobre vínculos, né? Então, senti que poderia ser um bom ponto de partida, né? Quando eu cheguei em Moçambique, né, em 2017, eu me dei conta que era raro encontrar crianças órfãos. Não que não haja, né? Existem, com certeza. Mas existe uma prática muito forte aqui em que o agregado familiar acolhe crianças que são criadas pelos avós, pelos tios, né? Pelos padrinhos, madrinhas. Então, há uma certa expansão, né, das relações de parentesco. Existe uma responsabilização também muito forte sobre os irmãos e irmãs mais velhas,
que assim que já possuem alguma condição de andar ereto, já podem carregar os seus irmãos e as suas irmãs, né, os bebês na capulana. A capulana é esse tecido colorido bem típico, né? E então os bebês nenecam os outros bebês, né? Os irmãos que já têm um pouquinho, os irmãos mais velhos já podem nenecar os seus irmãozinhos, né? E essa responsabilidade, ela é tão forte, tão marcada, que eu lembro de um dia que eu estava trabalhando numa província no centro do país, em Sofala, e eu estava numa zona realmente com pouquíssimos recursos, assim, uma zona muito carente mesmo. E eu vi essas meninas, né, essas crianças, recolhendo pedras e amarrando as pedras junto aos seus corpos, né? Como se fossem nenecar as pedras, como se fossem bonecas, né? E fiquei pensando o quanto isso é tão forte que está no brincar dessa maneira, né? E então, pensando nesses vínculos, né, nessas relações expandidas, outro elemento que me chama bastante atenção aqui é que nas escolas, né, quando se vê a necessidade de chamar os pais, né, por alguma razão, se chama os encarregados de educação. Então, esse é o nome que se dá, né, para quem tem esse vínculo, essa carga, né, esse fardo de responsabilidade. Um outro fenômeno cultural que eu acho bastante interessante para compartilhar com vocês é que as crianças vêm ao mundo, em Moçambique, existe uma visão de que elas vêm ao mundo para honrar a vida de outra pessoa, né, de algum antepassado. Então, esses bebês recebem o nome, geralmente, de algum familiar que é acordado, né, na família de qual vai ser o nome, que se tornam os xarás, né? Então, orgulho muito grande de uma avó dizer aquele bebê é minha xará, né? Como se viesse honrar a minha própria existência, né? Como avó. E eu achei muito curioso também que quando eu estava fazendo entrevistas, enfim, com famílias, me contavam seguidamente que se o bebê chora por muito tempo, assim, 2 meses depois que nasce, chora, 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 geralmente se leva o bebê no curandeiro e o curandeiro identifica que o nome precisa ser trocado, que esse bebê não está com o nome correto. Ele precisa encontrar o seu nome verdadeiro, né? O xará que ele representa, né? Então, isso é algo bastante forte, né? E contando um pouquinho das minhas andanças, né? Eu estou em Maputo, é uma bolha, né, urbana e cosmopolita, mas viajo bastante a trabalho, né? Inclusive, o meu parceiro mora na parte do país, trabalha também com projetos de preservação ambiental em áreas rurais. Então, viajo muito a trabalho e uma cena que me marca muito é que na beira das estradas, geralmente há as machambas, né? As machambas são uma espécie de hortas, né? Enfim, como se fossem roças, né? De plantio. E são as mulheres que fazem o trabalho na roça, né? São elas que trabalham com as enxadas. E geralmente elas vão com os seus bebês amarrados na capulana, né? E porque o bebê de fato é um bebê participante, né? Ele observa, ele passa a rotina grudado no corpo da sua mãe e observa o mundo quase que na mesma altura dos olhos da sua mãe, né? Então, por trás do ombro vem a cabecinha do bebê olhando e construindo o seu mundo, né? E essa simbiose, assim, corporal, né, do bebê e da mãe, parece que fortifica o bebê de tal maneira que ele também recebe uma autonomia muito grande, assim, de uma forma rápida, inclusive, né? Assim que já pode andar, ele inclusive já carrega outro bebê nas costas, né? Então, é interessante de compartilhar isso com vocês, né? Então, ele já consegue ir conquistando os seus próprios caminhos e caminha solto, acompanhado, né? Dos irmãos, das irmãs. Com certeza eu não posso assumir nada em relação a esse comportamento de forma estatística, né? Mas eu nunca vi um bebê chorar numa capulana. Eu nunca vi o bebê amarrado ao corpo da mãe e chorando, né? Insatisfeito, como se ele tivesse completo naquele seu próprio mundo, né? E fui fazendo o trabalho, já que estamos aqui com um grupo de psicanalistas, fui fazendo meu trabalho de associações livres também, e trazendo, então, mais algumas histórias, e fiquei pensando sobre chorar na capulana, né, o corpo da mãe. Lembrei de uma história significativa, assim, para mim, aqui, nessa experiência,
que eu estava organizando um projeto, eu dava uma formação para um grupo de jovens mulheres das zonas periféricas, e tinha uma estudante que era a Celeste, e numa das aulas que nós estávamos tendo, a Celeste recebeu a notícia de que a mãe dela tinha falecido de malária. Até me emociono quando eu lembro. Mas ela ficou muito abalada, né? Ela chorava muito, ela começou a desmaiar, e nós, como grupo, né, éramos mais ou menos 12 jovens mulheres ali, que faziam parte dessa formação, e nós fomos carregando ela até a casa dela. Então, atravessamos o bairro e fomos levando a Celeste para casa. E quando nós chegamos lá, estava a avó da Celeste, estavam também outras senhoras que compartilhavam o pátio com ela, né? A casa bastante simples, dividida com outras mulheres nesse pátio. E quando a Celeste chegou, visivelmente emocionada, essas senhoras mais velhas começavam a cantar uma música que dizia "Seja Forte", e tiravam a roupa dela e amarravam ela numa capulana. Então, eu fiquei pensando, né, no dia que a Celeste ficou órfã de mãe, ela voltou a ser enrolada nessa capulana, assim. Então, isso foi uma cena bastante forte, acho que muito simbólica também, para pensar sobre esses cuidados, né? Aqui no sul de Moçambique, é um sistema patrilinear, né? Então, a mulher, ela vai para a casa do marido, da família do marido, e é a sogra a grande responsável pelos cuidados dessa mulher que vai parir, né? E também do bebê. É a sogra que passa os ensinamentos, porque é o sangue do filho dela, né? Então, isso é o sistema patrilinear, né? Então, há muitos cuidados que são feitos e muitos ensinamentos que são dados ligados às práticas culturais mais tradicionais, né? E uma desses elementos é o chamado remédio da lua. O remédio da lua é uma espécie de mistura de ervas que ninguém soube me explicar muito bem quais são as ervas, mas por um motivo muito coerente, né? Que geralmente quem sabe fazer o preparo não pode falar sobre este preparo, simplesmente entrega, né? Geralmente há um ancião na família que faz esse preparo das ervas para dar para o bebê, desde o seu nascimento até os 2 anos de idade. Porque se esse bebê não toma o remédio da lua, esse bebê vai ter febres que não se sabe explicar, né? Vai ter alguns outros sintomas que ninguém consegue entender. Então, sempre que um bebê está com uma febre inexplicável, esse bebê não tomou bem o remédio da lua. Então, há todo um retorno, né, para o tal remédio da lua. E eu gosto do nome, né, remédio da lua, porque diz que quando aparece a lua, o bebê fica com febre. Então, virou o tal do remédio da lua. Uma outra prática que eu queria compartilhar com vocês também é que aqui se diz que quando chove, precisa se cavar um buraco e botar as perninhas do bebê dentro da terra. Depois que se tira as perninhas do bebê desse buraquinho de terra, se planta um feijão. E quando esse feijão brota, o bebê está pronto para andar. E aí que ele começa a caminhar. Então, se acredita muito que precisa fazer esse processo para o bebê andar bem, né? E acho que também é uma prática muito bonita, né? E essas práticas de cuidado, né, me parecem uma visão rica para pensar, muito interessantes, porque eu fico pensando sobre esse investimento todo nos cuidados dessa primeira infância para colher respostas, né, na saúde e no desenvolvimento desse bebê no futuro, né? E também, se algo falha na saúde do bebê, as práticas tradicionais que são as primeiras a serem acionadas. E não importa se eu sou uma mulher da cidade ou se eu sou uma mulher do rural, o retorno às práticas tradicionais é a primeira a ser acionada quando há algo que não se sabe explicar muito bem, né? Então, isso é transversal de alguma maneira, né? Já estou quase finalizando aqui os meus relatos, mas eu quero vocês também que a palavra mãe, aqui em Moçambique, também possui um sentido expandido, né? Tem a conotação de
de respeito, de valorizar a pessoa. Eu não sou mãe de ninguém, né? Mas eu sou seguidamente chamada de mãe ou de mãezinha. E uma entrevistada me disse que, bom, quando tu chama alguém de mãe, isso já dispensa apresentações, né? Tu não precisa nem dar bom dia ou boa tarde, porque tu já chegou com respeito, tu já chegou honrando aquela pessoa para quem tu dirige a palavra. Então, todo mundo acaba virando mãe, né? Aqui, passa na rua, é bom dia, mãe, boa tarde, mãe. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante para pensar sobre o quanto ser mãe é algo que dá prestígio para a mulher aqui nesse contexto, né? Como se fosse o maior prestígio que ela pudesse ter na sua vida, assim. E as normas sociais são muito pesadas sobre as mulheres, né? Existem papéis sociais muito bem definidos, né? De qual é o lugar dessa mulher na sociedade. Então, se espera, de fato, que ela tenha filhos, né? Não existe aquele debate que tem na minha geração, no meu grupo de amigas, sobre quero ser mãe ou não quero ser mãe, se é uma escolha, né? Aqui não há muito essa questão da escolha. Inclusive, se alguém não consegue ser mãe, é quase como uma maldição, há algo de errado, né? Existe um pouco dessa visão. Inclusive, o primogênito se chama primeira sorte, né? Os primogênitos são chamados de primeira sorte. E então, para finalizar, também queria trazer um pouco de um paradoxo que para mim é importante pensar no meu cotidiano de trabalho aqui, que eu trabalho com muitas agências, né, internacionais e as agências internacionais elas têm esse objetivo, né, de desenvolvimento econômico do país e se fala muito no que seria o dividendo demográfico, né? O dividendo demográfico é basicamente a teoria que diz que se a gente reduz o número de filhos por mulher, se vê um boom econômico significativo, né? Então, há um trabalho muito forte em torno de planejamento familiar, né? Entre outras, assim, questões de criação de mecanismos, né? E para redução desses filhos, né? E eu acho curioso esse paradoxo, né? Porque é uma visão economicista, né? Mas quando a gente pensa no contexto moçambicano, é justamente os bebês que são essa riqueza, assim, né? Então, acho que é um paradoxo da indústria desenvolvimentista que trabalha em países como Moçambique e o significado desses bebês, né? Aqui nesse contexto. Então, para fechar essa fala e poder abrir também para uma conversa a partir das visões de vocês, eu trouxe aqui algumas imagens que eu vou projetar. São fotos que o meu parceiro Juliano tirou. Ele trabalha no norte do país, como eu mencionei antes, é uma zona mais rural, mas eu queria só mostrar para vocês porque eu acho que elas falam mais do que o que eu possa dizer, né? Então, vou deixar essas imagens com vocês para finalizar. São fotos autorais e temos as autorizações delas também para poder divulgar, porque são famílias participantes também dos projetos do Ju lá no norte. E, enfim, muito obrigada por esse espaço, né? Até me emocionei aqui enquanto relatava, porque de fato eu queria compartilhar histórias com vocês, né? E não teorias, né? Então, deixo aberto agora para a gente construir juntas. Muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Júlia, querida, foi maravilhoso te escutar. Né? Realmente, assim, fantástico poder, assim, a tua sensibilidade e, na verdade, assim, perceber como esse teu tom de fala tem a ver com a forma como a gente trabalha aqui no NIA também, né? De articulando as ideias, de poder, né, ir trocando experiências, de percepções, de olhares, né? Então, assim, muito obrigado mesmo, assim, e agora eu abro para
para todos, né? Quem queira participar, e eu fiquei encantada de ver os teus relatos, né? Cada um deles é algo precioso, assim, né? Mas eu fiquei pensando nesse lugar, né? Valorizado da maternidade e dos bebês, né? Quando primeira sorte, isso é lindíssimo, né? Como é que é dirigida essa questão, né? Então, um lugar que representa, assim, uma criança nessa cultura, né? E ser mãe nessa cultura, né? Então, eu acho tão importante passar essa imagem que tu disseste, assim, que às vezes a gente tem uma imagem da África, parece que tão sofrida, né? Mas esse lado outro que é belíssimo, mostra algo superior, assim, né? Bueno, então, está aberto, né? Vamos ver, já temos vários inscritos. Elô, tu pode me ajudando também, vendo aqui? Sim, Adriana Magali de Oliveira gostaria de fazer uma pergunta. Olá, oi Aline. Primeiro quero te agradecer pelo convite. Que bom que deu tempo de assistir Ai, essa que bom, pérola. Adriana, te ter aqui. Nossa, Adriana é uma colega de São Paulo, de Campinas, né, Adriana? isso também é Campinas. E Júlia, que encanto. Fiquei muito, muito feliz de ouvir toda a delicadeza do processo, né, de você falar dessas questões desse cuidado, tanto sensorial quanto psíquico, né? O tempo todo esse contraste, né, do sensorial e do psíquico. Como eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não sei se a minha pergunta tem a ver com algo que você já expôs, né? A Aline estava falando da mãe, do papel da mãe, e eu fiquei curiosa sobre o pai, sobre essa tríade, assim, como esse elemento entra em conjunto, né? Então, se você puder falar um pouquinho, me desculpe se você já falou, mas eu fiquei muito interessada, tá bom? Era isso, parabéns. Super obrigada, Adriana. Então, acho que, de fato, né, fiquei super envolvida com as mães, porque é o meu público de trabalho, né, com quem eu tenho essa aproximação. Mas, de fato, os pais têm um papel central, né, dentro da família. No Sul, né, eu acho que eu posso falar mais do contexto cultural do Sul, porque se diferencia muito, né? Em Moçambique, o Sul tem esse sistema patrilinear e no Norte é matrilinear, né? Isso muda muito, né? Porque os pais, os homens, são os chefes de família no Sul e no Norte são as mães, né? São as mulheres. E isso é uma diferença bastante significativa. De qualquer maneira, os papéis também são muito definidos, né? O que a gente vê é mudanças geracionais, né? Eu acho que há elementos culturais muito fortes, né, sobre esse papel do homem provedor e da mulher no trabalho doméstico. Isso é uma realidade bastante forte. A gente trabalha muito sobre isso, né, porque a gente, dentro do MUVA, que é o programa que eu trabalho aqui, nosso grande objetivo é dar oportunidades econômicas para as mulheres, né, para que elas tenham autonomia, tenham voz, tenham controle e possam escolher, né. E isso é algo muito difícil quando tu tem uma estrutura cultural tão forte, né? E é dentro dessa cultura, né, desse sistema patrilinear, o que acontece aqui é que, como eu dizia no início, né, as mulheres, elas, quando casam com os homens, elas são colocadas dentro da família do marido, né? Então, existe todo um sistema da família do marido que é responsável, né, por esses bebês. Então, claro que o pai tem um papel importantíssimo, mas há um envolvimento tão grande da sogra, né, que está vinculada àquele bebê, porque é o sangue do seu filho, né, esse é o grande argumento, que as relações são bastante expandidas. E os homens podem também, né, os pais nenecam também os seus bebês, fazem as questões todas, né, participam disso, não são isolados desses processos, mas de fato o papel é muito feminino, é bastante significativo para as mulheres, né? Não podemos negar. A Carmen Rosa Zelaya gostaria de fazer um comentário.
Bueno, antes que nada agradecerte, Julia. Voy a hablar despacio para que puedan entenderme. Tranquila. Y bueno, encantadísima con tu trabajo, me parece muy interesante, creo que nos nutre mucho el psicoanálisis, el poder pensar cómo volver a esas formas de llevar la maternidad que tanto hemos visto en la clínica como necesario para el despliegue de un desarrollo saludable en los niños, ¿no? Como que en la cultura occidental nos hemos desviado de esas formas no tan naturales y que creo que este tipo de experiencias nos remite a poder pensarlas de otra manera, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta y es, ¿de qué manera has podido apreciar tú las transformaciones que pueden darse en las formas de llevar la maternidad, la parentalidad, en la influencia del mundo global? ¿No? Porque hoy en día vemos que estas sociedades más tradicionales igual se ven influidas por todos los cambios que venimos viviendo en el mundo. Entonces, las nuevas generaciones de mujeres ya comienzan a tener otro tipo de aspiraciones, ¿no? No sé si eso lo has podido observar tú, me gustaría escuchar tu experiencia. Gracias. Super, Carmen, muito obrigada por essa questão tão rica. Com certeza, né? Eu acho que os meus relatos também trazem um pouco de uma visão muito voltada para essas práticas tradicionais, porque, de fato, é impressionante como, independente do contexto socioeconômico das famílias, seja em ambientes rurais ou em ambientes urbanos, há um resgate da tradição quando não se explica algum tipo de comportamento, né? Então, por isso que é tão marcante isso, mas sem dúvida, né? A influência global sobre os comportamentos, né? É presente, né? A participação dos pais pelos relatos das famílias entrevistadas é cada vez maior, né? Quando antes era muito voltado para a mulher, né? Hoje já há uma partilha, uma divisão desses papéis, muito influenciado pelos programas, né, ligados a gênero, acho que tem uma participação importante, né, e as referências todas do mundo, né, em relação ao papel do pai, né, nesse desenvolvimento. Mas essa questão do resgate à tradição é algo muito marcante mesmo, né, independente do contexto, por isso que eu acho que os relatos também, eles vêm com essa carga da tradição, né, de uma maneira forte. Assim. Eu acho que sim. Eu ia trazer mais um ponto, mas me fugiu agora. Daqui a pouco volta, Carmen. Daí eu retomo. Tá bem. A Anne Marlise gostaria de falar. Oi, em primeiro lugar, né, agradecer a Unia, que atividade bacana, né? Gostaria de conseguir participar mais vezes, mas hoje eu consegui. Né? E a Júlia também, né? Que importante isso que tu está trazendo, da gente poder observar cada vez mais e se abrir para novas culturas, quer dizer, novas para nós, né? Culturas milenares, enfim. Eu queria te perguntar, porque ali uma média de 5, né, crianças, me pareceu, e uma mortalidade, assim, a longevidade é pequena, né, 57 anos. Né? 54. Então, assim, 54, Então, o investimento, né, nesses cuidados parece que é uma coisa muito importante também, né? A mortalidade infantil, gostaria de ter uma ideia como é que ela é, porque, né, quanto mais investido esses bebês, mais eles têm chance de sobrevivência também, né? Se tem alguma diferença, me pareceu pelas fotografias que não... vou dizer assim, se os meninos, os irmãos meninos pegam também como as meninas, né? Se existe alguma questão de gênero, ou aí o gênero está abolido. Todos os meninos seriam mãe desde pequenos, né? E a diferença, vamos dizer, da idade
de quanto em quanto tempo elas têm bebês, né? Para a Uhum. gente também ver qual é esse andamento, né? E uma outra pergunta que eu fiquei curiosa se isso tem algum acompanhamento, porque ali cria, vamos dizer, um lugar mãe nos irmãos, né? Uhum. Desde pequenos. Como é que isso anda ao longo do tempo? Por exemplo, esses irmãos crescendo, esses vínculos, que a gente pode chamar de vínculos mãe nesse momento, né? Eles se mantêm, eles se dispersam, como é que isso, o que tu tem observado, né? E uma outra coisa que me chama a atenção, mas isso é bem descrito mesmo, né? Tanto na cultura que vem da África, né? Dos negros, como das culturas indígenas, essa ligação com os elementos da natureza, que no mundo ocidental a gente perde, né? Então, toda essa conexão com a terra, com a lua, né? Como os índios têm com as árvores, com a vegetação, né? Eu acho que isso quer dizer alguma coisa para o mundo ocidental, que o mundo ocidental precisa entender e captar, né? Então, era mais para agradecer a Unia e a ti, parabéns. Obrigada, Anne. É super importante os comentários e as observações mesmo a partir das imagens. Acho que trouxe, representa de fato uma realidade, né? Os irmãos mais velhos, eles realmente possuem um papel central, né? Como cuidadores. Eles geralmente são os que eu chamei de encarregados de educação, né? Porque eles são aqueles que vão estar em casa, né, enquanto os pais estão na machamba, né, no cultivo ou no trabalho, em outros contextos, e é o irmão mais velho, no período escolar, que vai fazer essa relação com a escola como encarregado de educação, né. Então, essa responsabilidade, ela permanece, né, e a gente vê, assim, pelas imagens também, que os irmãos, mesmo pequenos, né, só por já estarem eretos, já carregam os seus irmãozinhos. E aqui há um ditado na língua local, que eu não vou me arriscar para não passar vergonha, mas que na língua local diz algo sobre uma criança não derruba outra criança. Porque a minha primeira pergunta, quando eu entrevistava as famílias, era: mas será que esse bebê não vai cair? Olha que perigo, né? Daqui a pouco volta, ou a criança tropeça, o que acontece, né? E daí me contaram, né? Não, existe esse ditado: uma criança não derruba outra criança. Como se essa responsabilidade já tivesse de forma muito intrínseca, né? Dentro dessa convivência. Então, de fato, essa responsabilidade segue e há um respeito muito grande pelos irmãos mais velhos. Inclusive, quando tu pergunta, né, se tu tens irmãos aqui, as pessoas geralmente falam: eu sou o mais novo, ou eu sou o do meio, já se colocam numa certa posição de hierarquia, para que a pessoa já saiba que papel mais ou menos ocupa, né, nesse núcleo familiar. Então, acho que isso é bem interessante, né? Em relação às conexões com a natureza, né, eu gosto muito de pensar isso, porque tem essa ideia de cosmologia, né, de uma conexão um pouco mais ampla, né, com outros recursos, assim. Então, eu acho que tem a conexão com a natureza, mas a natureza também representando muito mais do que uma panelinha de ervas, né, mas representando uma raiz de ancestralidade, né, uma conexão com a sabedoria que foi construída antes da chegada dessa família, né? Então, eu entendo um pouco dessa maneira, mas o fato é algo bonito de se pensar, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender, né? O Ailton Krenak, que sempre nos ensina, né, um pouco sobre isso também. Eu ia dizer que o Isaac Springs gostaria de falar, mas se tu quiser terminar a colocação antes, fica à vontade. Eu ia, na verdade, apenas responder a Carmen, porque eu lembrei do que eu ia dizer antes. A Carmen perguntava, né, sobre essas influências globais, né, em relação aos papéis de gênero, enfim. E um fenômeno que eu acho que é super interessante de pensar é que aqui os casamentos moçambicanos têm uma fase que se chama lobolo, que é uma espécie, né, de compra da noiva. Né? Então, a mulher é comprada tradicionalmente, claro, hoje com outros tipos de terminologias, né, para
para não parecer de fato um produto, um comércio, mas tem um pouco desse sentido, e geralmente a família da noiva, então, faz uma lista de pedidos que o noivo precisa providenciar. Capulanas, bolos, diversas coisas que são solicitadas, né? E atualmente houve uma mudança bastante radical, né, em que os noivos decidem que não vão fazer o lobolo tradicional, porque se algo der errado, eles não têm nada para devolver para ninguém, né? Eles estão apenas se entregando um ao outro e nada mais está envolvido nessa troca, né? Não há trocas comerciais aí, né, nesse lobolo. Então acho que isso é uma perspectiva recente, né, e que nos faz pensar sobre essas influências, né? O Isaac, então. Bom, Júlia, primeiro quero te cumprimentar pela tua exposição, que é muito rica. Obrigada. Mas eu fiquei chocado com o primitivismo dessas populações de Moçambique. Eu fazia ideia de que era um país atrasado, mas não tanto quanto o retrato que tu descreveste. Eu fiquei me perguntando se a tua participação me pareceu que é mais neutra. Não sei se tu chegas a intervir, mas eu perguntaria assim, eles não têm acesso à medicina ocidental? As pessoas, quando contraem malária, elas são tratadas por ervas? Não são tratadas por vinho? Como é que elas são tratadas? E a cultura ocidental não penetra nessas populações? Não vou me estender mais, mas é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de te ouvir. Obrigada, Isaac, pela pergunta. E acho que é uma ótima oportunidade também, talvez, para eu clarificar um pouco melhor o meu discurso, que de fato teve muito conectado com as práticas tradicionais, né? Mas Moçambique, principalmente Maputo, onde eu estou, né, no sul, é extremamente cosmopolita, tem um estilo de vida assim extremamente alinhado, né, com outras formas de viver no Ocidente. Há questões de desigualdade muito sérias, algumas zonas rurais realmente têm muitas carências, né, mas há sim tratamentos de malária, são melhores do que em qualquer outro lugar do mundo, eu tenho certeza, né? O Ju, meu parceiro, acabou de se curar de uma malária, foi atendido no sistema público de saúde, recebeu o medicamento, em 4 dias já estava curado, né? Uma vez testamos a malária em Porto Alegre, chegou a Secretaria da Saúde com coletes, maletas, achando que a gente estava trazendo uma outra pandemia, né? Mas, de fato, há um avanço aqui super significativo, tratamentos de HIV são realmente muito bem feitos, né? Eu não vejo esse primitivismo, né, que eu acho que o Isaac trouxe, estaria ligado a essa ideia do retorno à tradição, o retorno à natureza, para dar respostas para algumas coisas, né? Mas, de fato, há avanços muito significativos. É um país que está em processo de desenvolvimento, né? É ainda um dos 10 países mais pobres do mundo, tenho que confirmar no ranking, mas há avanços realmente importantes. Eu, inclusive, tive uma apendicite aqui, fui operada no hospital aqui de emergência. Todos os meus médicos, cirurgiões, foram formados em Cuba, porque durante a Revolução, né, a saída dos portugueses, que foi em 75, ou seja, a colônia portuguesa terminou faz muito pouco tempo, né? Foi ontem, praticamente. Então, realmente, imagina que o país é todo construído nesse contexto de colônia portuguesa, e em 24 horas todos vão embora, ou quase todos, né? Há famílias que ficaram e apoiaram a reconstrução do país. Mas, de fato, as escolas não tinham mais diretores, não existiam mais professores, não existiam mais médicos, porque esses papéis eram ocupados pelos portugueses, né, naquele período. Então, o país teve que rapidamente, de 75 até agora, construir o seu país independente, né? Então, há um trabalho grande a ser feito, assim.
mas há avanços super significativos. A minha fala em volta da tradição e da natureza, de certa maneira, teve muito vinculada a essa ideia de que o que não se pode explicar sobre cuidados, sobre uma espécie de superstição, se remonta, né, na tradição, a esse resgate. Mas obrigada, Isaac, pela tua perspectiva. Estou com muitas emoções, está na minha sociedade co-irmã, que a gente acaba ficando tão mergulhado dentro das atividades da gente que a gente tem pouco, que a gente tem pouco tempo de compartilhar, então estou muito emocionada de estar aqui. A Julinha nem falo, né? Porque teu pai e a mãe dela aí, estou chorando de emoção aqui de ver essa antropóloga adulta que eu carreguei no colo. E isso me traz para o cerne do que eu queria conversar. Várias coisas que eu queria perguntar mesmo já foram trazidas e tu já respondesse, Júlia. Vou um pouquinho na contramão até do que o Isaac talvez trouxe, porque eu acho que é importante o que o Isaac trouxe. Porque o que eu estava pensando é que, como psicanalistas, a nossa obrigação é aprender a linguagem do outro, é ser estrangeiro e poder ajudar o outro a se desenvolver dentro do que o outro é. Por isso eu achei super importante o que o Isaac disse, porque a gente se impacta, né? Porque são realidades muito diferentes, mas traz o alerta de que a gente tem que poder, que eu acho que é o que o Isaac estava até destacando, querer conhecer a realidade alheia e alerta a gente para os nossos preconceitos. E eu acho que a tua fala, Júlia, ela ajuda muito a gente a pensar nisso, a pensar em como tem desenvolvimentos, como a gente pode contribuir, mas como a gente está preso dentro da nossa própria cultura. Então, eu te agradeço muito, eu sou obrigada a estar aprendendo com uma piazinha, e isso pode ser útil para mim, mas eu estou muito agradecida, estou muito encantada com a co-irmã que né, fez essa atividade. E, Julinha, uma coisa que me impactou muito, e acho que no sentido da gente pensar, é o que tu falasse sobre a multiplicidade de sentidos das palavras, né? Chamaste de palavras estendidas, e o sentido da palavra pobre, ser sozinho. Eu acho que isso o Ocidente tem que aprender. E então, eu queria só agradecer, antes que eu comece a chorar, quem me conhece sabe. E não tem essa de Eneida, viu, Júlia? Já reclamei para a Rob, é Nana. Beijo, gente. Muito, muito obrigada para os colegas, para todo mundo. Olha, muito obrigada. E obrigada, Julinha. Ai, Nana, querida, eu estava aqui tentando manter a pose profissional, te chamando de Eneida. Mas é isso, né? Eu senti que essa questão, né, de pensar, a gente vem, né, de uma tradição economicista, né, que vai pensar a pobreza a partir do materialismo, né? E quando a gente se dá conta que a raiz da palavra na língua materna, na verdade, é sozinho, desamparo, é realmente uma outra compreensão do que significa desenvolvimento econômico, o que significa a riqueza de existir, né? Então, acho que foi super. Obrigada, Nana. Para o Júlio Campos, gostaria de falar.
momento. Beatriz Regina Neves. Bom dia. Antes de mais nada, quero agradecer a Unia, especialmente a Júlia, por essa fala tão rica, né, com tanto conteúdo que eu sei que eu vou ainda seguir por muito tempo pensando sobre tudo que tu trouxesse. Né? O que eu queria trazer é que duas coisas me chamaram a atenção. Uma, né, e aí vem uma pergunta também, né, porque quando eu assisti aquele documentário Babies, que eu imagino que a maioria conheça, né, a gente pode acompanhar muito de perto as diferenças culturais, como cada cultura cuida dos seus bebês. Né? E eu acho que é de uma riqueza incrível, porque a partir daí a gente passa a entender de que não tem um certo e errado, né? Mas que o bebê estando inserido naquela cultura, ele, enfim, né? E tendo amor, ele se desenvolve. Mas o que me chamou a atenção foi a questão da África e do menino do Babies, né? Porque a gente discutiu, enfim, o documentário, e uma das questões era essa, que no meio de tanta pobreza, de falta de higiene, enfim, de tudo que a gente podia assistir naquele ambiente, né? O bebê pelo chão, com moscas, com a boca, com o pé do cachorro na boca, enfim, ele se desenvolveu muito bem. Aliás, né, se a gente for olhar para o desenvolvimento motor e mesmo afetivo, foi o que parecia ter um desenvolvimento melhor, diferente do bebê dos Estados Unidos ou do Japão, né? E, então, assim, isso me chamou a atenção e eu queria ver contigo sobre essa questão do desenvolvimento das crianças, né? E a outra questão que também foi levantada no grupo, né, e talvez pelo Isaac, que eu lembro que depois eu li uma entrevista com esses pais do documentário, onde todos assistiram, todos os pais que participaram assistiram o documentário. E uma das questões trazida pela mãe americana foi justo que o que ela mais se encantou foi com a tradição e os costumes da família africana. E o quanto ela, americana, com tantas informações, se perdia no cuidado, né? Então, assim, só para concluir, eu fiquei pensando assim, né, que se por um lado existe uma pobreza econômica e cultural em alguns espaços, por outro lado, né, o que tu trouxesse que eu não sabia e que a partir do documentário me fez confirmar que existe uma riqueza, né, nessa tradição e nessa cultura que ela é imensurável, né, que talvez todo o desenvolvimento, né, cultural, industrial, não vá dar conta disso que essas crianças têm nesse meio. Né? Então, assim, muito obrigada, que bom que vai ficar gravado, porque eu quero escutar de novo. Super obrigada, Beatriz. Obrigada por a tua fala e me trouxe aqui várias questões, né, em relação a esse desenvolvimento. Eu mencionei rapidamente, né, que esse bebê, ele está nos primeiros meses de vida absolutamente colado no corpo da mãe, né, ou dos irmãozinhos, mas sempre colado no corpo de alguém. E assim que caminha, ganha uma autonomia absoluta, né? E eu acho que isso me parece, né, ter relações assim muito significativas para esse desenvolvimento saudável, né? De um contato muito forte, depois para uma autonomia e uma liberdade de conhecer o mundo com as suas próprias pernas, né? Então, acho que isso é muito interessante. Em relação à tradição, né, eu acho que, de fato, assim, a tradição, ela orienta, né? A tradição nada mais é, a cultura nada mais é do que definir o que faz parte, o que não faz parte, o que está em ordem e o que está em desordem, né? Sempre a partir dessa dicotomia, assim. Então, o excesso de informação, né, que se recebe, às vezes confunde mais do que organiza. E eu vejo a tradição como um pouco orientadora, né, e tranquiliza as famílias de certa maneira, né, porque encontram respostas ou encontram práticas
para serem feitas para endereçar determinadas questões, assim. Então, acho que é uma análise super interessante que tu trouxe, né, sobre essa quantidade enorme de informações e o sofrimento dentro disso tudo, né? Sara Dalzat. Bom, eu também queria agradecer à brasileira, a Unia, cumprimentar pela atividade maravilhosa. Eu estou aqui só de curiosa, mas quando eu ouvi falar que ia ter uma atividade assim tão diferente, né? Então, parabéns a vocês, parabéns a Júlia pela coragem, né? De sair de uma situação cômoda, né? Familiar, em casa, e vai para um outro extremo do mundo, trabalhar e conhecer a cultura e nos trazer tantas coisas interessantes. Júlia, eu queria te perguntar, porque até agora ninguém falou, que a pandemia, como é que a pandemia está acontecendo em Moçambique? Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que o governo local lida com isso? Até para a gente ver se a gente tem ideias melhores, porque nós estamos aqui quase afogados nessa pandemia. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Jussara. Super, super obrigada. Em relação à pandemia, eu estava comentando, né, logo antes da chegada do público, que realmente aqui a situação não se compara, acho que nenhum lugar do mundo se compara ao que está acontecendo no Brasil, né? Não há nada comparável ao que está acontecendo aí. Aqui há medidas, né, muito bem estabelecidas sobre o que precisa ser feito, né? Então, nós temos um toque de recolher também às 10 da noite, há algumas limitações, né, de números de pessoas por ambientes, mas as coisas seguem acontecendo. De fato, a gente não teve nenhum momento de tanta tensão, né, aqui, também porque há pouquíssimos recursos, né? Eu ouvi de um colega, eu preciso confirmar esses dados, mas a princípio existem 34 respiradores no país inteiro, né? Então, não pode chegar a pandemia como chegou em outros lugares, né? Realmente não pode chegar. E as coisas estão indo tranquilas, né, nesse momento, e eu acho que é um país também que está habituado, né, a ter muitas campanhas sanitárias, né, com frequência, né, muitos programas de conscientização sobre malária, sobre HIV, há muitos programas e muitas campanhas mesmo ligadas a essas práticas. Então, quando o Covid chegou, a população se organizou, né, e todo mundo tem respeitado, as pessoas estão de máscara e as coisas têm sido bem. O presidente fala a cada 30 dias, analisa os dados e traz orientações para os próximos 30 dias. Então, é realmente baseado em evidências, né? Não em achismos, enfim. As coisas têm ido bem, espero que sigam assim. Obrigada, Jussara. Viskovrovski. Olá, Júlia. O encantamento te assistir, muito bom. Eu não te segurei no colo, mas já apaixonei, né? Bem que eu queria. Fiquei com pena de não estar lá do lado da Eneida. Bom, eu estou pululando, eu tenho que escolher o que eu vou falar, mas vou começar pela coisa que mais me chamou a atenção, que eu achei interessante da cultura, como a comunidade participa do individual. Isto a nossa cultura perdeu com a civilização. As famílias ainda ocupam um lugar centralizador, mas aí o assunto de um bebê é de todos, inclusive dos irmãos. Isso é muito interessante. Teríamos que aprender ou reaprender com eles isso, né? Porque isso é bárbaro. E uma coisa que o Isaac, meu mestre querido, disse, que eu fiquei contente de te ver aqui, Isaac, assim, ó, eu até acho que aqui o assunto, eu não sei se é ignorância, porque o dilema, a contradição entre o lugar da medicina na paternidade e na maternidade, aqui na nossa cultura é demais. Eu sempre digo que parir um filho não é uma questão médica, é uma questão humana e de mãe e pai. E isso é uma coisa que às vezes se perde, porque por que tu vai para o hospital? Claro,
os recursos precisam ser usados. Então, aqui estamos entre o que é natural, que se perde, e aquilo que fica um desvio de função. E os dois desvios são muito interessantes, porque os dois existem, tanto na nossa cultura quanto ali, né? E é muito interessante como é um assunto que a comunidade resolve. E eu me lembrei do pediatra maravilhoso, até vou aproveitar para elogiar ele, o Enio Rota, que deve ter sido pediatra de muita gente aqui. Então, foi dos meus filhos. O Rota sempre tentava uma solução natural e botava a mãe na jogada da solução. Uma assadura, antes do remédio, ele propunha uma solução caseira. Então, isso é a natureza, é o natural. E é uma experiência muito interessante, porque aí também desenvolve a habilidade de uma solução auto. E não fica posto que o remédio cura tudo ou a cura está do lado de fora. E isso é que, às vezes, eu desvio o efeito colateral da medicina, né? E que a psicanálise retoma, porque o trabalho da psicanálise é auto, de dentro para fora, e não entrando e resolvendo, né? Bem diferente. Então, aí eu queria ainda falar mais uma coisa interessante que eu achei, desse patriarcado que as mulheres vão para casa, a sogra cuida. Eu sou mãe de homens. Então, o lugar da sogra é bem complicado, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho de amar as noras e aí a gente tem lugar. Então, mas aqui o que eu queria dizer é o seguinte, eu me lembrei de um ditado espanhol, meu avô era espanhol, que ele dizia assim, ó, os filhos das minhas filhas, meus netos são. O dos meus filhos eu não sei. E esta cultura patriarcal de que a nora tem que ser cuidada pela sogra porque o sangue do filho é uma vigia. É meio parecido com esse ditado espanhol, né? É curioso. E eu gostaria que tu pudesse evoluir um pouquinho nisso, porque o que criou essa diferença entre a cultura matriarcal, que nem sei se dá para dizer que é matriarcado, a outra, quer dizer, o lugar da mulher incensado devidamente como procriadora da humanidade e que precisa do apoio da cultura e que sem isso, sozinho, não é ninguém. Essa cultura, isso é maravilhoso, isso não é matriarcado. Isso é um lugar diferenciado da mulher e que eu tenho, às vezes, umas teses, que eu vou dizer agora, que a religião tira o lugar da mulher porque coloca em Deus o criacionismo. E essa cultura aí do Sul parece muito mais isto. Teve alguma influência religiosa católica nessa zona? Uau, Silvia, super interessante. Trouxe tantos elementos que poderia passar horas aqui conversando contigo. Mas primeiro eu queria só falar um pouquinho sobre essa eficácia simbólica também, né, das práticas tradicionais, né? Bom, a gente sabe que chá de gengibre não vai curar Covid, né? Então, são fatos, né, e de que não tem como a gente estar, né, mergulhando num mundo ou mergulhando no outro, mas o que eu acho interessante de pensar nas práticas tradicionais é que elas têm uma eficácia simbólica que ela é tão relevante que pode até, de fato, trazer curas, né? Ou não, mas para aquele contexto, para aquela comunidade, é isso que precisa ser feito, né? Essa orientação que tem que ser dada, e isso dá um certo conforto emocional também nessas práticas de cuidado, né? Então, acho que é legal pensar sobre isso, assim. Em relação ao sangue, né? O sangue do homem, então é o bebê que é, na verdade, se os seus filhos têm bebês, esse bebê é teu, porque ele é do sangue do teu filho, né? Então, tem essa estrutura patrilinear aqui no Sul fortíssima, e é assim que as coisas acontecem. No Norte é completamente diferente, né? Então, só retomando também que o país, né, Moçambique, hoje é uma unidade, mas o continente africano foi recortado, né? Absolutamente durante aquela partilha de Berlim, né? Então, os colonizadores recortaram da sua maneira os territórios e misturaram formas de viver completamente diferentes. Por isso que a gente tem um país comprido com mais de 20 idiomas, né? Com um sistema patrilinear no sul e um matrilinear no norte, porque realmente essa visão de unidade a gente está trazendo agora, né? Mas não era, né? Então acho que daí que vem, né? E enfim, tem influências culturais fortíssimas assim no país, né? Muita influência árabe em função dos comércios, né? Antes da colônia, inclusive, depois colônia portuguesa. Então
há uma série de elementos culturais para serem pensados, né? Mas, enfim, poderia ficar horas aqui conversando sobre esses temas. Obrigada. Adriana Pessana. Oi, Júlia. Eu te ouvi e foi surgindo várias questões, né, que eu tive a vontade de te perguntar e a gente aprofundar, mas ao longo desse debate riquíssimo também, as minhas questões foram aparecendo em outras vozes, né? E, assim, então eu só quero te dizer da emoção de te ouvir, né? Porque eu também eu não esperava, eu comecei a te ouvir, pensei, nossa, como eu estou emocionada, foi inesperado. E aí tu falou da emoção, várias outras pessoas também, né? E eu fiquei aqui pensando que a gente se emociona quando escuta boas histórias, né? Isso acontece sempre comigo, quando uma história é bem contada, brota emoção sem que a gente domine, né? E tu fez isso conosco, tu tem genética para isso, né? De saber contar histórias. E eu pensei também sobre a emoção, que talvez isso esteja na literatura, né? Quando uma boa história toca lá nas origens, né? Nas primeiras representações, assim, eu acho que o pessoal da literatura chama isso de metonímia, se não me engano, onde o homem fica misturado com a natureza, né? E nos toca tanto. Mia Couto faz isso tão bem, né? Que ele mistura o homem e a natureza, e tu fez isso nas tuas histórias. Então, só queria te dizer, fiquei muito emocionada, tinha vontade de ficar te ouvindo. Quando eu comecei a te ouvir, eu pensei assim, tomara que ninguém pergunte, deixa ela continuar falando, né? Para a gente ouvir, mas o debate foi tão interessante também. Então, só te agradecer, dizer que me emocionou muito, e agradecer a todos também, o debate foi muito bom. Obrigada. Nossa, super obrigada. Me emociono de novo aqui. Muitas emoções hoje. Mas sabe que eu encontrei o Mia Couto no supermercado ontem e pensei em trazer ele para cá, né? Um pouquinho, as suas palavras, né? Porque de fato ele consegue trazer o que a gente sente, né? Olhando aqui e pensando, né, sobre a forma de viver aqui. Então, realmente emociona. Obrigada. A Margot Aguzoli. Então, meu muitíssimo obrigado ao Nia, adorando essa atividade, né? Também cheia de emoções aqui, e a minha participação assim é por uma coisa, né, que eu tenho aqui do meu lado, né, uma capulana, né, trazida pela Júlia, né, e para vocês também poder conhecer assim, né, me foi presenteada pela tua mãe, né, e a gente falou tanto de capulana, tu falou tanto, né, que eu fui lá pegar a minha para poder trazer assim para vocês poderem ver essas cores lindas e todo o significado que isso tem. Muito obrigada e é muito emocionante te ouvir mesmo. Obrigada. Não, obrigada, Margot. Tua capulana tá linda. Achei que tu tinha feito o sofá de capulana. Não, eu botei nele aqui agora. Tá linda. Astrid. Bom, oi, Júlia. Oi, pessoal. Assim, eu estava de cabelo molhado, tinha jardim aqui funcionando, e eu escutando e achando lindo esse trabalho, e pensando na Vera Cardone, com a filha longe, como eu tenho a minha, né, vivendo num outro continente, na Austrália. E eu fiquei pensando muito sobre também explorar um pouquinho mais, além de tudo que foi dito, da tua observação sobre a questão da influência dessa cultura no desenvolvimento da psicossexualidade dessas crianças, como elas brincam, né? E também, assim, pensando muito nessas mulheres mães que são compradas
E como é essa maternidade que é tão instintiva, né, talvez ainda, a questão do puerpério, como tu observa se há depressões, como essas mulheres ficam frente a isso. Queria te explorar um pouquinho mais, porque a minha observação na cultura da Austrália, eu já vejo muita diferença nas crianças lá, da forma, da cultura, como é diferente ainda, que não temos ainda essa questão, talvez, tanto do desenvolvimento precoce da sexualidade. Então, eu queria te aproveitar um pouquinho mais, né, te escutar e te parabenizar pela essa coragem que essas gurias têm de ir para um outro mundo, enfrentar, e ainda assim conseguir fazer ouvir, né? Trazer a sua possibilidade de trazer para nós esse conhecimento. Então, te agradeço muito, né? E imagino a satisfação da tua mãe. Obrigada. Obrigada, Astrid. Nossa, temas complexos para pensar, né? Sobre o brincar, o pouco que eu observei, né, sobre essas práticas do brincar, porque eu acabo interagindo muito com as mães, né? Com os bebês foi, assim, um pouco em paralelo essas observações, e com o convite do Café com Nia, acabei fazendo entrevistas e observações mais detalhadas, mas, de fato, o que eu observo é uma criatividade muito grande, né? Nas zonas urbanas em que há acesso a recursos, as brincadeiras se assemelham a muitas das que a gente conhece, né? Mas onde falta recurso, a gente vê uma riqueza, assim, de construção, se brincar, que é fascinante e também emociona, né? Eu não trouxe uma fotografia aqui, mas há além de carregar pedras, né, na capulana e brincar com esse peso das pedras na capulana, que eu acho que é algo super marcante, né, sobre de fato, o peso, né, da responsabilidade. Tem uma brincadeira muito comum aqui, né, de construir com o recurso que há umas espécies de carrinhos, mas que a criança se coloca dentro do carrinho e corre junto, né? Geralmente é uma roda e 2 gravetos, né? E as crianças arrastam esse carrinho dessa maneira com os recursos que têm, e as crianças são muito unidas, né? Eu sempre, aqui nas ruas de Maputo, eu lembro dos Capitães de Areia, assim, porque é uma gurizadinha junto, sempre unida, sempre, né, criando o seu mundo ali, né? Então, acho que tem essa questão da coletividade muito forte. E eu achei que tu trouxe, Astrid, uma questão muito interessante em torno da saúde mental, né? Que é algo que não se fala muito. Eu procurei muito instituições de psicanálise por aqui para conhecer, para entender, e não encontrei. A psicologia está muito ligada à assistência social e à psicologia hospitalar, né? Então, realmente não achei institutos psicanalíticos, não se encontra. Se fala muito pouco de saúde mental, de depressão, inclusive, é um tabu, né? A suicídio é algo que realmente dificílimo que tu encontre organizações que trabalhem com isso, né? Há uma certa negação em torno dessas questões, mas eu acho que tem um elemento cultural muito forte, que é a coesão social, né? O poder do coletivo, e o coletivo gritando um pouco mais alto do que a individualidade, né? Então, acho que isso é uma questão para pensar, assim, porque a mãe, a mulher que pariu, né, ela está envolvida nessas práticas de cuidado e nessas sequências de aprendizagens da sogra, está um pouco consumida por todo aquele entorno, que dificilmente se fala, né, em depressão pós-parto, se fala em outras coisas, mas não dessa maneira, assim, é uma visão muito nossa, né, mas aqui não se expressa assim. Então, acho que tem isso do coletivo gritar mais alto que a individualidade. Tá. Parabéns, Júlia. Parabéns aos teus pais e à Nia também, por ter essa atividade tão linda. E eu fiquei pensando assim em várias coisas. Uma, os teus pais, como é que vocês ficam assim? Eu tenho um filho que mora aí na Itália, então eu sempre estou com muita saudade dele. Como é que fica isso para vocês? Outra coisa que eu me lembrei de falar foi a respeito do que a Silvia falou.
eu tive o privilégio, os meus filhos tiveram o privilégio de ter como pediatra o Paulo Luiz Souza, quando eu morava em Pelotas. E ele era assim, tá com prisão de ventre, um bebê está com prisão de ventre, vamos dar uma colherinha de óleo de oliva antes de dar alguma medicação. Ele era assim. Outra coisa que eu queria falar é, por que será que as mulheres morrem com essa idade, 57 anos, e como é que ficam os filhos dessas mulheres? Parabéns e um beijo para ti. Ai, muito obrigada, Janete. Super importante, né? Eu acho que em relação à saudade da família, é sempre presente, né? Impossível negar. A gente vai preenchendo a vida com famílias que a gente cria por aqui, mas sempre precisamos estar retornando para dar aquela oxigenada. E eu acho que tem essa questão, gostei da história, né, da colherzinha de azeite de oliva, porque, de fato, a gente tem, se a gente olhar, né, para o Brasil e pensar também diferentes contextos culturais, que o Brasil tem muitos Brasis, né, dentro de um só país, a gente vai encontrar essa riqueza também, né, das tradições, e eu acho apenas que nós, assim, nos surpreendemos com outros contextos culturais, porque a gente vem de uma abordagem cientificista, né, e acaba perdendo esses elementos da cultura, né, que tenha eficácia mesmo, alguns mais eficácia simbólica do que científica, né, mas acho que a gente às vezes perde isso e mergulha em um tipo de entendimento de cura, né. Eu acho que é interessante pensar sobre isso, né. Em relação à expectativa de vida, né, para as mulheres é um pouco maior do que para os homens, a expectativa de vida. Eu fui buscar esses dados no censo e me surpreendi também, né, porque eu confesso que quando eu cheguei aqui, algumas ruas têm um calçamento bastante esburacado, né, não tem muito uma infraestrutura de pavimentação, porque não é prioridade do orçamento, né, mas tem outras prioridades para serem trabalhadas. E eu pensava, mas os velhinhos vão tropeçar nesses buracos. E como é que vão levar os carrinhos de bebê nesses buracos? E eu pensei, opa, não tem carrinho de bebê, porque tá todo mundo na Capulana, né, os bebês, e também não tem velhinhos, né, porque, infelizmente, a expectativa de vida é bem mais curta, né, nas áreas urbanas, certamente, com acesso a sistema de saúde é muito maior, mas em outras áreas, de fato, é muito pequeno, né. E de certa maneira, há um conhecimento, né, de que os filhos vão ter filhos também muito cedo, então as avós vão morrer cedo, mas vão pegar seus netos no colo, né, um pouco diferente, assim. E então tem essa experiência, essa troca, né, de gerações que já é um pouco um entendimento já é coletivo, né, de que as certa idade, que não se vive até 90 anos com facilidade, né, como em outros contextos. Elô, como é que a gente está de inscritos? Porque a gente já está com o adiantado da hora aí, né? Isso. Infelizmente. Então, eu ia dizer justamente isso, que a gente vai encerrar as inscrições com chave de ouro com a Elusa, então, para fazer o último comentário. Tá bom. Elusa? Gente, eu estou aqui em contato com a natureza e eu estava mantendo minha câmera fechada. Só um pouquinho. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Eu estava aqui mantendo minha câmera fechada, mas não resisti. Eu precisei abrir aqui com o cabelo voando e sentindo mesmo quanto a natureza nos fortalece, quanto esse contato com a natureza nos repõe energias, né? E eu fiquei pensando nesse contato com a natureza que a Júlia nos traz. Eu estou aqui encantada, Júlia, e também emocionada o tempo todo te ouvindo contar histórias, que a Adriana disse como é emocionante ouvir histórias, e eu fiquei pensando como é emocionante ouvir histórias de cuidado, né? Acho que o cuidado nos toca muito. E o Nia, como sempre, nos surpreendendo cada vez mais com essas belas possibilidades de
de entrar em contato, né, com coisas tão lindas. Então, Júlia, eu fiquei pensando justamente nisso, na questão do cuidado, né? A avó cuida, a mãe cuida, os irmãos cuidam, a comunidade cuida, né? Se encontra cuidados por todos os lados. Aqui nós temos também, quando eu comecei a te ouvir, então os irmãos cuidando dos irmãos menores, aqui a gente vê isso, e eu trabalho com... Eu tenho um trabalho com comunidades de alta vulnerabilidade social, e ali se vê bem a diferença de quando o cuidado dos irmãos é por um cuidado, e quando os irmãos ficarem com os irmãos é por um descuido. E esse ficar com os irmãos se transforma num encargo, e não num desejo de cuidado. Então, e quando eu fui te ouvindo, né, eu fiquei pensando nisso, que parece que todas as práticas aí, o mote principal é o cuidado. Parece que tudo se volta para o cuidado, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para ti. E, claro, e a Gina falou lá atrás, a Regina, falou na coisa do amor. Quando o amor está presente, a coisa acontece. E eu colocaria o amor e o cuidado, porque eu acho que o cuidado é colo, é proteção, é deixar que o filho se desenvolva, né? Enfim, eu queria te perguntar, aqui a gente no Brasil fica muito chocado muitas vezes com descuidos, com os descuidos dos pais, né? Como é que aparece aí, nesse contexto que tu nos traz, algo, né, que pareça ou se aproxime de descuido? Nossa, com certeza. Júlia, meu fim de semana está completo. Muito obrigada. Gostaria de estar no teu final de semana, Lusa, porque parece estar maravilhoso aí. Mas muito obrigada pelas essas questões, né? E eu acho que é super interessante pensar as relações em Moçambique, né? Cuidado, responsabilidade, que tem uma carga, e essa definição muito, muito forte, muito marcada dos papéis sociais, né? Então, os irmãos nascem sabendo que cuidam dos seus irmãos, né? Então, tem esse papel muito bem definido. As normas sociais são bastante fortes, né? São muito marcadas. Então, acho que tem, sim, uma visão de peso, né? De responsabilidade, mas que está tão dentro do coletivo, de como as coisas operam, que talvez esse peso possa estar diluído de alguma maneira, né? E, sem dúvida, há muito descuido, né? Inclusive, eu não entrei num tema muito importante para o país aqui, que é os casamentos prematuros, né? Que é uma questão super polêmica, super pesada, e achei que não conseguiria dar espaço para isso, porque eu acho que já é todo um outro encontro, né? Mas sim, podemos pensar muito sobre questões de descuido, né? Mas acho que hoje estivemos focando muito no cuidado com os bebês nessa primeira infância, e aí é difícil eu encontrar esses descuidos, né? Eu vejo é muito mais latente as práticas de cuidado, né? Mas há muito para debater, Lusa. Obrigada. Bem, muito obrigada. Eu acho que agora a gente vai começar a ir finalizando, né? Eu queria, assim, isso que a Júlia estava comentando, né? Que hoje a gente centrou a nossa fala, nossa escuta, as nossas discussões em torno dos bebês, mas já existe uma proposta dela vir falar sobre os adolescentes também, né? Já encaminhamos isso, né? E aí talvez se possa agregar dentro dessa fala com os adolescentes isso que tu está trazendo, né, Júlia? Com certeza. E a gente já temos uma outra atividade engatilhada com ela, nesse sentido, com os adolescentes, né? Bem, eu queria te agradecer muito, fiquei pensando e agradecer a todos, porque os comentários foram riquíssimos, o debate foi ótimo, né? Fiquei pensando várias coisas, assim, fiquei pensando nessa questão desse momento em que parece que quando eles se sentem mais fragilizados, né, eles recuam para a tradição,
e lembrei muito de uns textos do Gauze falando sobre os imigrantes quando procuram tratamento na França, do cuidado que se tem que ter, e daí se junta um pouco com o que a Eneida falou, né? Do cuidado que tem que se ter com a cultura, de entender o que significa o curandeiro, o que significa daqui um pouco lançar a mão do chazinho esse de gengibre, ou chá de qualquer tipo de erva, dessa importância emocional, que nem tu disseste, desse desamparo que está se vivendo num país outro, né? Então, e que daí entram dentro das nossas questões, que a gente pode vir algum dia também falar sobre a questão da transculturalidade, né? Da psicanálise transcultural, né? Então, assim, também fiquei pensando no que a Silvia trouxe, parece que assim, um certo egoísmo, assim, né? E que aí aparece algo um pouco mais dessa coesão social de cuidado com os bebês e com as crianças, e um cuidado um com o outro, né? Mas que em algumas classes sociais no Brasil a gente também vê isso, assim, em que existe um amparo maior, né? Em que existe um cuidado, assim, que o vizinho cuida, se não pôde ficar com seu filho, alguém cuida, o vizinho fica, né? E outras situações que também dizem disso que a Elusa traz, que às vezes esse cuidado é atravessado não por um desejo, mas por dos irmãos, assim, que ficam no lugar que não seria o seu, né? Então são muitas questões para a gente pensar, assim, né? Mas, enfim, eu queria primeiro, para finalizar, né, agradecer muito, e que foi um encontro maravilhoso, né? E acho que cheio de muito rico, no sentido esse que que não estamos sozinhos, né? Nos sentir muito próximos, né? Muito ricos, né? De pobreza que não teve nada, né? Muito amparados por tudo que se foi discutido e conversado, né? E fazer um convite a todos, né, para uma outra atividade que nós vamos ter na Brasileira, que é na semana que vem, no próximo sábado, que de alguma forma é uma continuidade de um projeto do NIA, que tem a ver com essa questão da diversidade cultural, né, que é uma atividade com a Florence Guinart, né, que se chama a psicanálise de bebês, a clínica de bebês, crianças e adolescentes mundo afora, né? A Florence vai falar sobre infantil na adolescência, né? Então estão todos convidados, né? E em maio teremos uma outra atividade que também é uma continuidade desse projeto, que daí é com a Christine Anzier, né? Que ela daí vai falar sobre bebês para nós, né? Então é isso, assim, agradecer muito a presença de todos os colegas de outras instituições, né, que estão aqui conosco, a Carmen, que está do Peru aqui, né? Aline, posso sugerir que a gente abra os microfones e aplauda a Júlia? Claro, boa ideia. Claro que boa sim. Ideia. Né? Boa ideia. Vamos fazer isso, então, agora. Vamos aplaudir. Viva, Júlia! Parabéns! Obrigada a vocês, gente. Uma honra e um prazer enorme. Um aplauso para todos nós, que eu acho que foi um encontro maravilhoso mesmo. Fantástico. Realmente um encontro. Né? Um grupo maravilhoso. Estou saindo aqui plena. Muito obrigada mesmo. Um beijo bem grande, Que bom Júlia. que tu vai voltar, Júlia. Que bom que tu vai se encontrar de novo. Tchau. Beijinho.